O vento salgado corta a pele nua, areia grossa entre os dedos dos pés, o som rítmico das ondas misturado com respiração ansiosa. Uma mão pequena, talvez de uma criança de 12 anos, se estende lentamente em direção a algo que brilha entre algas escuras. Seus dedos tocam uma superfície lisa, fria, perfeitamente espiralada. Uma concha, mas não qualquer concha. Neste momento, há 80 mil anos, ela não sabe que está segurando a primeira moeda da humanidade. Agora, imagine os arranha-céus espelhados da Shell, a gigante petrolífera que move bilhões ao redor do mundo com seu icônico símbolo amarelo em formato de concha. Irônico, não? Muito antes dos primeiros poços de petróleo, muito antes da primeira moeda cunhada, já existia uma Shell ancestral. Não uma corporação, mas um sistema econômico revolucionário baseado em algo aparentemente simples: conchas marinhas. Aquela criança na praia africana acabara de fazer a descoberta que mudaria sua tribo para sempre, e talvez a nossa espécie também. O que realmente acontecia quando nossos ancestrais transformaram conchas em um dos primeiros sistemas de valor da humanidade? Prepare-se. Esta história vai muito além do que você imagina. O nascimento do valor. Quando uma concha vale mais que ouro, há aproximadamente 100 mil anos. África do Sul. Caverna de Blombos. Kezi, vamos chamá-la assim, examina cuidadosamente uma pequena concha de Nassários kraussianus. Seus olhos experientes já identificaram o que procurava. A cor perfeita. O tamanho ideal. A ausência de rachaduras. Uma concha. Apenas isso. Mas por que suas mãos tremem ligeiramente ao segurá-la? Porque Cassie sabe algo que levaria milênios para a humanidade redescobrir. Valor não é inerente. Valor é criado. O processo era meticuloso. Primeiro, a seleção. Apenas conchas com entre 8 e 15 milímetros de comprimento eram consideradas adequadas. Muito pequenas e se perderiam facilmente. Muito grandes e seriam desconfortáveis para usar. A espessura da parede também importava. Conchas muito finas quebrariam durante o uso. Muito grossas seriam impossíveis de perfurar com as ferramentas disponíveis. Arqueólogos descobriram em Blombos Cave evidências fascinantes. Conchas perfuradas de nassários, algumas transportadas por centenas de quilômetros de suas origens marinhas. Dr. Francesco De Rico, da Universidade de Bordeaux, demonstrou que essas conchas apresentavam padrões de desgaste específicos, uso prolongado como objetos pessoais. Mais impressionante, perfurações feitas com ferramentas de pedra, planejamento, técnica refinada, propósito. Cassie pega uma lasca afiada de quartzito. A técnica exige precisão, muito força, e a concha se fragmenta. Pouca força, e a perfuração fica irregular. Ela posiciona a concha sobre uma pequena depressão na pedra, um molde natural que evita que a concha role durante o processo. Pressão constante, movimento circular, paciência. Furou, mas o trabalho não para aí. Com uma fibra vegetal fina, ela remove os fragmentos internos. Depois, usa areia úmida para polir as bordas da perfuração, eliminando arestas que poderiam cortar o cordão que a seguraria. Acabara de criar o primeiro cartão de crédito da humanidade. O tempo investido, aproximadamente 40 minutos por concha. Para um colar de 20 conchas, eram necessárias quase 14 horas de trabalho especializado. Isso já era economia de valor agregado. Mas qual seria o limite de crédito dessa economia ancestral? A resposta vai te chocar. A revolução das redes, comércio paleolítico e as primeiras multinacionais, quilômetro 347, rota comercial França-Mediterrâneo, 45 mil anos atrás. Jorik carrega uma sacola de couro que vale mais que sua própria vida. Dentro, 200 conchas gliciméricas do mar Mediterrâneo. Destino, as tribos das montanhas francesas. Tempo estimado de viagem, 3 luas cheias.
Risco de morte altíssimo. Lucro potencial astronômico. A jornada de Jorik não é impulsiva. Ela representa o culminar de uma rede comercial que levou gerações para se estabelecer. Seu avô havia mapeado esta rota específica, testando diferentes caminhos, identificando fontes de água seguras, localizando cavernas para abrigo, negociando passagem segura com tribos intermediárias. O mapa mental que Jorik carrega é mais valioso que sua carga de conchas. Se as conchas eram moeda, quem controlava as casas da moeda detinha poder imenso. As comunidades costeiras do Paleolítico desenvolveram as primeiras redes comerciais intercontinentais da história. O alcance? Prepare-se. Conchas do Mar Vermelho, cavernas da França, 1.200 km. Glicímeres do Mediterrâneo, Pirineus, 800 km. Nassários do Atlântico, Alemanha e República Tcheca, 1.000 km. Antales do Mar do Norte, Alpes suíços, 650 km, mais de 1.000 quilômetros, a pé, carregando fortuna. Mas os números revelam algo ainda mais impressionante. Análises isotópicas, realizadas por pesquisadores da Universidade de Oxford, demonstraram que algumas conchas encontradas em sítios do interior francês haviam deixado suas águas natais apenas 2-3 meses antes de serem enterradas com seus proprietários. Isso significa sistemas de transporte e comunicação surpreendentemente eficientes. A arqueóloga Marian van Haren mapeou essas rotas e descobriu algo surpreendente. Elas seguiam padrões geográficos que persistiram por dezenas de milhares de anos. Contratos comerciais informais entre tribos separadas por continentes inteiros. Jorik para em uma clareira. Acende uma fogueira. Verifica as conchas uma por uma, conferindo se nenhuma se quebrou durante a caminhada do dia. Cada uma possui uma pequena marca distintiva, um risco microscópico feito com sílex, que identifica sua origem específica. Sistema de autenticação paleolítico. Cada uma carregava não apenas valor econômico, mas informação, origem, intermediários, status social. Um sistema mais sofisticado que muitas economias modernas. Ele também carrega algo mais, informações, novidades sobre outras tribos, mudanças climáticas, migração de animais, descoberta de novas fontes de materiais. Jorik não é apenas comerciante, é jornalista, diplomata e correio. Mas nem todas as conchas eram iguais. Algumas valiam o preço de uma vida. Símbolos de poder. A alta costura da Idade da Pedra Dolní Vestovnice, atual República Tcheca, 28.000 anos atrás. Velara não era uma mulher comum. Quando morreu, foi enterrada com um tesouro que havia viajado 600 quilômetros, centenas de dentes de raposa perfurados e conchas marinhas, espôndilos de cor vermelho alaranjada. Por que vermelho? Por que espôndilos? Por que ela? A resposta está na biologia e na geografia. Spondylus gaederopus, conhecida como ostra espinhosa, vive exclusivamente em águas profundas do Mediterrâneo, grudada em rochas a 10-40 metros de profundidade. Sua coloração vermelha intensa vem de pigmentos carotenoides concentrados em sua concha, um fenômeno raro entre moluscos. Obtê-las exigia mergulho livre em águas geladas e perigosas. Imagine a cena. Um mergulhador paleolítico hiperventilando na superfície, preparando-se para descer 30 metros sem equipamento. Lá embaixo, entre rochas cobertas de algas, ele localiza o brilho característico vermelho alaranjado. Com uma ferramenta de pedra, precisa desprender a concha da rocha. Um processo que pode levar vários minutos submerso. Margem de erro: 0. Taxa de mortalidade: alta. Valor resultante: astronômico. Nem todos podiam obtê-las. Logo, nem todos podiam possuí-las. Hierarquia, exclusividade, prestígio. Mas a sofisticação do sistema ia além. Análises microscópicas revelaram que as conchas espôndilos eram submetidas a tratamentos pós-coleta.
polimento com abrasivos específicos, aquecimento controlado para intensificar a cor e até mesmo a aplicação de resinas vegetais para aumentar o brilho. Manufatura de luxo, 28.000 anos atrás. Velara possuía não apenas conchas, mas um portfólio diversificado, dentes de raposa ártica, indicando contatos comerciais com regiões 500 quilômetros ao norte, fragmentos de âmbar báltico, evidência de redes que se estendiam até o atual Mar Báltico, e contas de marfim de mamute, matéria-prima local, mas trabalhada com técnica excepcional. Um CEO paleolítico com investimentos globais. Imagine Velara em vida, caminhando entre sua tribo com um elaborado colar de conchas iridescentes. Cada peça representava riqueza material, horas de trabalho especializado, conexões diplomáticas, acordos com tribos distantes, conhecimento de rotas comerciais, informação estratégica, poderes espirituais, objetos mágicos do oceano. Seu túmulo nos conta algo mais profundo. Classe social já existia, e as conchas eram o símbolo máximo de diferenciação. Mas havia algo mais intrigante. Algumas de suas conchas, spôndilos, apresentavam sinais de reparos antigos. Furos reperfurados, fraturas coladas com resina, objetos de família, passados entre gerações, patrimônio hereditário, linhagem aristocrática. Mas o poder das conchas ia muito além do material. Elas eram portais para outros mundos. Magia líquida. Conchas como portais espirituais. Caverna de Shanidar, Iraque. 60.000 anos atrás. Até mesmo os neandertais sabiam. Grok, nosso primo evolutivo, deposita cuidadosamente uma concha marinha ao lado do corpo de seu companheiro morto. Suas mãos enormes, capazes de quebrar ossos, agora tremem com delicadeza reverente. Por quê? A resposta está gravada nas profundezas de nossa psicologia evolutiva. Para compreender o poder das conchas paleolíticas, precisamos mergulhar na mentalidade espiritual ancestral. O oceano, reino mágico. Fonte de vida, de onde vem a chuva. Mistério infinito, onde o sol se põe. Poder sobrenatural, marés que sobem e descem. Conchas representavam conexão direta com esse mundo aquático sagrado. Formas espiraladas, ciclos de vida e morte, Fibonacci natural, brilho nacarado, luz divina capturada em matéria sólida, som quando sopradas, voz dos oceanos, comunicação com espíritos ancestrais, resistência ao tempo, eternidade, imortalidade. Mas havia dimensões ainda mais profundas. Estudos recentes de Ralph Solek, da Universidade Columbia, revelaram que as conchas encontradas em Shanidar não eram aleatórias. Todas pertenciam a espécies específicas que produzem sons distintos quando sopradas. Diferentes frequências, diferentes notas musicais. Os neandertais haviam criado instrumentos musicais rituais. Imagine a cena, cerimônia funerária numa caverna iluminada por tochas tremeluzentes. Grok sopra uma sequência específica de conchas, cada uma produzindo uma nota diferente. O som ecoa pelas paredes rochosas, criando harmônicos naturais que amplificam e distorcem o som original. Para uma mente paleolítica, isso só poderia ser magia. Nas pinturas de Lascaux e Altamira, conchas aparecem como símbolos rituais ao lado de figuras humanas e animais. Mas análises recentes descobriram algo fascinante. Algumas conchas pintadas nas paredes são anatomicamente incorretas. Conchas imaginárias que misturam características de diferentes espécies. Arte abstrata, simbologia complexa, conceitos metafísicos. Dr. Paul Mellars, da Universidade de Cambridge, sugere que o uso ritualístico de conchas marca um dos primeiros momentos do pensamento simbólico complexo. A capacidade de atribuir significados abstratos a objetos concretos. Uma das características definidoras da cognição humana moderna. Mas havia protocolos específicos. Em sítios do Paleolítico Superior, arqueólogos descobriram
Kits rituais, conjuntos de conchas organizadas por tamanho, cor e origem geográfica, acompanhadas de ocre vermelho, ferramentas especializadas e, por vezes, restos de plantas aromáticas. Liturgia estruturada, religião organizada. Grok sussurra palavras que nenhum linguista jamais decifrará. Mas o gesto é universal. Leve isso com você para a próxima jornada. Ele não imagina que está participando de um dos primeiros rituais funerários complexos da humanidade. Uma prática que se espalharia por continentes inteiros e persistiria por dezenas de milhares de anos. Mas todo império tem seu fim, e o crash estava chegando. O crash do mercado, quando as conchas perderam valor 20.000 anos atrás. Último máximo glacial. Hiena segura nas mãos o colar que sua bisavó havia adquirido por sacrifícios imensos. 50 conchas, nassários, perfeitas. Um tesouro que alimentaria uma família inteira. Agora, apenas memórias. O mundo estava mudando, drasticamente. Oceanos baixaram 120 metros. Espécies de moluscos desapareceram. Rotas comerciais, bloqueadas por geleiras. Clima extremo. Isolamento total. Crash. Mas o colapso não foi súbito. Foi um declínio lento e agônico que durou milênios. Dados paleoclimáticos mostram que as mudanças começaram gradualmente há 25.000 anos. Primeiro, invernos mais longos interromperam as viagens sazonais. Depois, o congelamento de rios importantes eliminou rotas fluviais cruciais. A rede comercial global estava se fragmentando. Comunidades que dependiam de conchas importadas foram forçadas a aceitar substitutos locais, dentes de animais, sementes perfuradas, fragmentos de madeira fossilizada. Mas esses substitutos não carregavam o prestígio nem o poder espiritual das conchas marinhas originais. Inflação paleolítica. Desvalorização da moeda. Paralelamente, novas tecnologias surgiam. Ferramentas de pedra mais sofisticadas, pontas de projétil especializadas, armas de caça aprimoradas, propulsores, arpões com farpas, técnicas avançadas de processamento de alimentos, defumação, fermentação, sistemas de armazenamento, silos subterrâneos, containers de couro, dependência de redes comerciais reduzida. As comunidades estavam se tornando autossuficientes. A especialização que havia tornado o comércio de conchas necessário estava sendo substituída por versatilidade local. Hiena acaricia cada concha individualmente. Seus olhos refletem compreensão melancólica. Uma era estava terminando. Ela decide quebrar uma das conchas. Dentro, encontra algo que sua bisavó jamais havia notado. Pequenas partículas cristalinas. Restos de areia do oceano de origem. Com pedaços da concha quebrada e um pouco de gordura animal, ela cria uma tinta prateada. Se não podem mais ser moeda, que sejam arte, o primeiro crash de mercado da história humana. Mas o declínio revelou algo surpreendente. Resiliência. As comunidades que haviam dependido de conchas por milênios não entraram em colapso. Elas adaptaram, inovaram, encontraram novas formas de criar valor, beleza e significado espiritual. Uma revolução econômica que durou 80.000 anos chegava ao fim, preparando terreno para novos sistemas baseados em metais, agricultura e, eventualmente, moedas cunhadas. Mas será que essa história realmente acabou? Ecos contemporâneos. Das conchas aos bitcoins 2025. Você segura seu smartphone. Abre um app de criptomoedas. Irônico. Escassez artificial. Valor simbólico. Dependência de redes de confiança. Associação entre prestígio e posse de objetos raros. Tudo igual. Mas as semelhanças vão além do superficial. Tanto conchas paleolíticas quanto criptomoedas modernas dependem de consensos sociais complexos. Uma concha Spondylus só tinha valor porque comunidades inteiras concordavam que ela era valiosa.
Exatamente como o Bitcoin só funciona porque milhões de pessoas concordam que um BTC vale X dólares. Mais surpreendente, ambos os sistemas enfrentaram problemas similares. Volatilidade. O valor das conchas flutuava, baseado em disponibilidade sazonal, exatamente como criptomoedas flutuam baseadas em oferta e demanda. Falsificação. Conchas comuns eram tingidas para imitar espécies raras, assim como hoje existem shitcoins tentando imitar Bitcoin. Acumulação. Elites paleolíticas acumulavam conchas, criando escassez artificial, similar ao que whales fazem com criptomoedas. Colapso de confiança. Quando o clima mudou, as pessoas pararam de confiar nas conchas. Como quando o FTX colapsou e milhões perderam a fé em criptoantropólogos, como David Graeber, argumentam que as conchas paleolíticas representam a primeira manifestação de dívida social. Obrigações abstratas entre indivíduos e grupos que transcendem trocas materiais imediatas. Um conceito que fundamenta desde mercados financeiros modernos até redes sociais digitais. Casey perfurando sua primeira concha há 80 mil anos. Você comprando seu primeiro Bitcoin em 2025. Mesma essência. Tecnologia diferente. Mas há uma diferença crucial. As conchas eram belas, elas satisfaziam necessidades estéticas e espirituais, além do valor econômico. Você pode meditar segurando uma concha Spondylus. Difícil fazer o mesmo com uma chave privada de Bitcoin. Talvez seja por isso que, mesmo hoje, conchas ainda nos fascinam. A transição. Como o mundo aprendeu a viver sem conchas 15 mil anos atrás. Vale do Rio Danúbio. Mika era da última geração que ainda se lembrava das conchas. Sua avó havia lhe contado histórias sobre os tempos dourados, quando um único colar de nassários poderia comprar uma lança nova ou garantir passagem segura por território hostil. Agora, eles usavam âmbar. A transição não foi simples. Âmbar apresentava vantagens. Era relativamente comum na região, fácil de trabalhar, e sua coloração dourada era visualmente atrativa. Mas faltava-lhe a conexão espiritual com o oceano, a raridade que tornava cada concha especial, a tradição milenar que dava significado profundo a cada troca. Era funcional, mas não era mágico. Micah observa um jovem de sua tribo polindo um fragmento de âmbar. A técnica é competente, mas mecânica. Falta a reverência, o ritual, a sensação de estar tocando algo sagrado que vinha de mundos distantes. O mundo havia perdido um pouco de sua poesia, mas havia ganho praticidade. As novas redes comerciais eram mais eficientes, menos dependentes de condições climáticas, mais previsíveis. O progresso, como sempre, vinha com perdas e ganhos. Quando observamos o logotipo amarelo da Shell em um posto de gasolina moderno, raramente pensamos que estamos olhando para um dos símbolos econômicos mais antigos da humanidade, a concha, nossa primeira moeda, nosso primeiro símbolo de status, nossa primeira conexão tangível com o divino. Em apenas alguns centímetros de carbonato de cálcio, nossos ancestrais paleolíticos condensaram conceitos revolucionários. Valor simbólico, comércio de longa distância, hierarquia social, arte pessoal e espiritualidade transcendental. Eles criaram, sem perceber, os fundamentos de tudo o que hoje chamamos de civilização. Mas a história das conchas nos ensina algo mais profundo sobre a natureza humana. Por 80 mil anos, nossa espécie encontrou maneiras de transformar objetos simples em símbolos complexos de identidade, poder e transcendência. Fizemos isso com conchas. Fazemos hoje com smartphones, carros de luxo, obras de arte. O impulso permanece. Apenas os objetos mudam. Talvez a lição mais importante seja esta. Valor não é uma propriedade física dos objetos. Valor é uma construção social,
Uma história que contamos coletivamente sobre o que importa, o que é raro, o que é belo, o que conecta nosso mundo material às nossas aspirações mais profundas. Kesey, perfurando sua primeira concha há 80 mil anos, não estava apenas criando um ornamento, estava criando significado, estava inventando economia, estava descobrindo que os humanos possuem uma capacidade única, transformar matéria em metáfora, e nós ainda fazemos isso todos os dias. Talvez a próxima vez que você encontrar uma concha em uma praia, segure-a por um momento, sinta seu peso, não apenas físico, mas histórico. Em suas mãos está um eco de 100 mil anos de engenhosidade humana. Um lembrete de que muito antes de existirem bancos, muito antes de existir dinheiro, muito antes de existir a própria escrita, já existíamos nós, transformando tesouros do mar em pontes entre mundos, pessoas e possibilidades infinitas. A Shell da Idade da Pedra não era apenas uma empresa, era uma ideia. E as melhores ideias nunca morrem, elas apenas encontram novas formas. Se essa jornada através da primeira economia da humanidade te fez repensar o que realmente significa valor e riqueza, curte este vídeo e se inscreve no canal. E compartilha nos comentários. Que objetos simples do seu dia a dia poderiam ser os tesouros paleolíticos do futuro?